Nesse ponto, a gente vai olhar, então, numa espécie de síntese disso, o que o sacramento da confissão ele entra, né? E claro, aí também tem a propaganda do livro, né? Como é que o sacramento da confissão ele tenta exteriorizar para nós todo esse caminho da espiritualidade e da experiência da misericórdia. Então, veja, como seria bom se a gente começasse a ir para a confissão, não apenas com uma definição moral do pecado, mas uma definição teológica. Em quais situações eu me coloquei contra a vontade de Deus na minha vida? E não só se eu cumpri ou não cumpri alguma regra ou alguma noção de mandamento ou alguma coisa diferente. Então, são esses 6 passos aí, né? O primeiro passo é rezar e examinar. Então, é sempre bom que você se confesse depois de ter feito uma boa avaliação, que a gente chama exame de consciência. E isso deve ser, sim, fruto de uma oração, né, bem preparada e tal. Você pode ir a uma missa e ouvir uma homilia tão interessante e, de repente, você quer se confessar, ouvir uma música, tá lá no encontro de igreja, beleza. Mas eu sempre digo, né, planeja melhor a sua confissão. Você vai experimentar coisas diferentes, né? Não vai por impulso, né? Tem gente que olha o pau, a pessoa está com tempo, tô. Mas se a pessoa ela não tinha parado ainda para se preparar, de repente alguma coisa não fique muito bem ajustada. Depois ainda esse passo, né? Rezar e arrepender-se. Veja, eu quero modificar a minha caminhada por amor a Deus. Essa é a definição teológica. Não por medo dele, não por medo das consequências. Tudo bem, pode até ser em algum momento por medo, né? Mas não é suficiente. É suficiente para me confessar, mas não é ainda aquilo que deveria ser a minha caminhada. Isso daqui, cada um faz conforme achar melhor. Você pode anotar num papel, você pode anotar no celular, sempre preservando também a sua intimidade, né? Não vai deixar de um jeito que fique fácil depois as pessoas lerem, não seria... ainda que se alguém for ler o que o outro confessou, deveria lembrar que é sempre aquilo que a pessoa não quer mais para a vida dela. Então não deveria nem ter muito escândalo, mas é óbvio que fique claro, né? Anota os seus pecados ou faz uma lista, um pouco meio que com um código, né? Se assim preferir, mas para que quando você vá confessar, você tenha isso tudo preparado e não fique, por exemplo, refém do que se passa ali naquela hora. De repente está muito cheio, o padre fica um pouco mais apressado, de repente você entra na sala, o padre está de cara feia, você acha que é com você, e é porque alguma outra situação está acontecendo, seja o que for. Então, leva a lista, isso ajuda mais na hora da confissão. Também sempre insisto nisso, né? Santo Afonso ele ensina para o padre o seguinte: quando você vai atender confissão, você só vai se preocupar com quem está ali diante de você. Então você não vai ficar preocupado com a fila. Mas se chegar um horário que você não pode mais atender, você vai ter que olhar para a fila e dizer: olha, vocês vão ter que voltar amanhã. E não se trata do padre atender todas as confissões que estiverem, mas que ele atenda da melhor maneira possível aquela confissão que está diante dele. Mas não significa também que quando você vai se confessar, você precisa dizer tudo o que você quer. A cabeça da gente é uma maquininha de fazer conexões e trazer ideias. Então tem gente que imagina que falar muito é falar o essencial. E às vezes não, né? Você vai vendo que aquele discurso longo, ele vai tendo uma estrutura que se repete e não se esclarece. Então, agendar a confissão, então encontrar um horário que o sacerdote esteja disponível, em condições, porque às vezes a gente tem o apelo moral de dizer sim, né? É feio o padre dizer não consigo, mas às vezes você não tem condição nenhuma de escutar. Então, olhar o melhor horário, né? Eu, no geral, pelo menos nas paróquias onde eu passo, eu sempre ajudo as pessoas a entender assim: me procurem antes da missa, não depois da missa. Porque depois da missa, por um lado prático, você confessa antes de comungar, então não depois que já teve a comunhão. Mas por um outro lado, a gente se desgasta mais. Então nem sempre você tem garantia de ouvir a pessoa com a atenção que ela merece ou com condições de dar conselhos que sejam mais preparados também. E confessar isso, né? Dizer tudo aquilo que você entende como pecado, então como rejeição ao projeto de Deus,
mas dentro aí daquele desejo de reorganizar a vida. E depois aqui, quando a gente fala de cumprir, é sempre isso, né? O sacerdote, ele impõe uma penitência, essa penitência ela é um ato de louvor, ela não é o preço que você paga, né? Então, a penitência ela tem um caráter simbólico, então não precisa esperar que o padre peça uma coisa muito difícil, tá? Não é essa a função, não é brincar de tudo que seu mestre mandar, mas quando recebe essa penitência, procura fazer com alegria e evitar aquelas ocasiões que podem facilitar o pecado novamente. Então, a gente vai encerrar por aqui.